Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Muito bem. Vamos ler um pequeno trecho da palavra de Deus e vamos orar. Lá em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 9. Apocalipse 5, a partir do verso 9, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Pai, nós queremos te louvar juntamente com os anciãos, juntamente com os anjos, juntamente com o teu povo, juntamente com toda a criatura que foi criada nos céus e na terra. Juntamente, Pai, nós adoramos o teu nome, glorificamos o teu nome, damos de glória, louvor, honra, majestade, poder, Pai querido, porque o Senhor é, o Senhor era, o Senhor há de vir, meu Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o grande eu sou. Ninguém pode conter a tua mão, Senhor. Deus, nessa manhã, venha operar maravilhas nesse lugar, Senhor. Venha abençoar as nossas vidas. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso nada sozinho. Não posso compreender, Pai, tão grande sabedoria, se o Senhor não me revelar, não me ensinar. E ao teu povo, Senhor, usa-nos nessa manhã. Fala grandes coisas ao coração de cada um nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nós somos gratos também, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Muito bem, irmãos queridos. Bom, já passamos aqui da estátua, já passamos dos 4 animais. Eu falei uma coisa errada que eu vi no vídeo, eu quero corrigir isso. Eu falei 4 animais viventes. Essa expressão viventes não tem na Bíblia, irmão. Fala dos 4 seres viventes lá no Apocalipse, né? Mas 4 animais viventes, esse é erro meu, tá bom? Então, desconsidera isso. Tá bom? E eu falei também sobre o carneiro e o bode. Já entendemos por essas 3 profecias, já entendemos sobre a questão da besta de 7 cabeças, serem 7 reinos, 7 reinos, certo? Já entendemos que é o Egito, a Síria, a Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e no final os 10 reis que formarão um reino. Entendemos também que antes do anticristo aparecer, surgirão 10 reis. Eles precisam aparecer. Depois que eles aparecem, aparece o chifre pequeno, que é o anticristo, que é o 8º rei lá do Apocalipse. No último estudo, nós aplicamos da onde também o anticristo aparece. De que região da terra... Esse ventilador tem que ficar ligado, esse aqui, ó.
que ele vai ficar virando as páginas aqui. Tá calor, né, irmãos? Então, voltando aqui. Já entendemos de que região o anticristo sai, não é? Já falamos um pouco sobre ele, já fizemos um paralelo entre essas 3 profecias e Apocalipse 13. Já fizemos esse paralelo. Então, hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, que é uma profecia importantíssima para entendermos alguns aspectos ligados a esse tempo. Os pré-tribulacionistas, já expliquei no primeiro estudo o que é isso, né? Os pré-tribulacionistas, aqui vindo um pouco aqui no mural, os pré-tribulacionistas acreditam que, você vai ver aqui escrito 70ª semana, né? Nós vamos estudar hoje essa profecia, aqui no comecinho da barrinha vermelha, aqui. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja sai aqui, ó, certo? E aí passa os 7 anos nos céus, vivendo as bodas do Cordeiro e os galardões. E aqui nesse início eles chamam de arrebatamento, né? Que Jesus vem de forma secreta, busca a igreja, os salvos. Depois aqui no final dos 7 anos, é a segunda vinda visível. Eles se baseiam também usando essa profecia aqui. Eles falam que essa profecia das 70 semanas, o que aconteceu aqui? Já estamos inseridos aqui, voltando na barra do tempo, a profecia das 70 semanas, ela é dita aqui em pleno reinado medo-persa. O reino babilônico, ele termina em 538, eu errei aqui, eu já expliquei isso no primeiro estudo. Aqui, na verdade, deveria ser 538, e aí vai descendo a barra, certo? Vai decrescendo, porque nós vamos nos aproximando do ano 1, que é o ano, alguns dizem que foi o ano 4, alguns dizem que nós estamos atrasados 4 anos na existência, nas datas. Então, nós deveríamos de estar no ano de 2023, né? Não em 2018. Muitos estudiosos concordam com isso. Escatólogos e estudantes concordam com isso. Então, aqui em 538, começa o reinado medo-persa, com o primeiro rei que foi Ciro. Depois vai surgindo os tempos, no reino de Dario, Daniel recebe então a profecia das 70 semanas, 522 a.C. Ele estava orando porque o povo estava preso em Babilônia. O povo estava preso lá, que eles foram levados cativos. E Jeremias falou que enquanto não desse 70 anos, eles não sairiam de lá. Então Daniel orando, Deus vem e traz uma resposta para ele, que essa resposta começa lá no versículo 20 do capítulo 9. Vamos ler. Eu vou ter que fazer uma pequena pausa para explicar aqui alguma coisa, para nós entendermos bem essa profecia, que é discussão até hoje no meio de muitos estudantes de escatologia. Mas nós temos que dar o nosso parecer também a respeito disso. Lá a partir do versículo 20, verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar por amor de ti mesmo. Capítulo 9 de Daniel. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, Não entendi? A minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus,
pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas, essas semanas aqui, um parênteses, temos que explicar, eu tenho que devagar aqui, porque esse é um ponto-chave, né, nessa discussão escatológica. Nós temos que entender isso aqui. Eu expliquei para vocês no primeiro estudo que semanas se refere a anos, certo? Então aqui 70 semanas, então são quantos anos? 490 anos. 70 vezes 7, 70 semanas de anos. Então são 490 anos, certo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí nós entramos então na discussão sobre as correntes de pensamento, e os pré-tribulacionistas pegam e falam assim: se nós ficarmos só na leitura aqui, sem analisar o contexto, nós vamos falar que essas profecias das 70 semanas só se aplica a judeu, só se aplica ao povo de Israel e a cidade. Todos os outros estão excluídos. Por isso que eles pensam assim, os pré-tribulacionistas. Já se passaram 7 semanas, que são 49 anos, e já se passaram 62 semanas, que são 434 anos. Já se cumpriu essas semanas. Resta uma semana para se completar as 70 semanas. Como os pré-tribulacionistas acreditam que é só para judeu, então é conveniente que se tire a igreja lá dos 7 anos finais. Porque aqui ele está falando, pastor, sobre o teu povo e a tua santa cidade. Se eu coloco só judeu aqui, só judeu, eu tenho que tirar também todos os outros povos dos 7 propósitos das 70 semanas. Tem 7 propósitos que precisam se cumprir nessas 70 semanas. Então eu fui atrás da expressão teu povo, para entender para quem essa profecia tem que se aplicar. Em quem ela tem que se aplicar? Se for somente em judeu, então agora eu quero ir em alguns textos, para nós entendermos que a amplitude dessa profecia se aplica a todos. Teu povo aqui, eu até anotei aqui, ó, no mural, aqui, ó, eu anotei, teu povo. No original é uma comunidade comum, uma comunidade de indivíduos com uma fé comum. Não fala somente de etnia. Aqui no caso é uma etnia, mas essa etnia tinha que avançar para os outros povos, para que as profecias, para que os propósitos das 70 semanas se cumprissem todos. Mas pastor, aonde está aqui essa profecia, que esse propósito das 70 semanas tem que se aplicar para todo mundo, não só para judeu? Lá no Velho Testamento, irmãos. Quer ver? Vamos ler alguns textos. São curtos, dá para a gente ler eles. Vamos ler lá Gênesis 12, verso 2 e verso 3. Antes de que houvesse lei, antes de que viesse Moisés, vamos ver o que diz lá. Gênesis 12, verso 2 e verso 3. Depois nós vamos continuar na leitura da profecia das 70 semanas de Daniel. Gênesis 12, verso 2 e verso 3. Para quem ele está falando aqui? Para Abraão, o pai da fé. Ora, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra
e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Olha só primeiro, uma grande nação. E essa nação foi a nação de Israel, certo? E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se a profecia fecha aqui, a gente fala assim, todo mundo está fora. Está todo mundo fora. Só Israel aqui entra. Mas ele continua, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações. Todas as nações. Vamos lá para um outro versículo. Gênesis capítulo 17, verso 4. Logo em seguida aí. Gênesis 17, verso 4. Ainda falando a Abrão. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Uma multidão de nações. Vamos continuar em algumas leituras aqui, para nós entendermos essa questão da amplitude do alcance da profecia. Gênesis 28, verso 3 e verso 4. Gênesis 28, verso 3 e verso 4. Vamos ler no 1, a partir do 1. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Veja que o propósito de Deus sempre foi alcançar as nações todas. Sempre foi propósito de Deus. Como é que a gente vai entender isso nos profetas? Leia lá Isaías 55, 4 comigo. Qual era o propósito verdadeiro de Deus com Israel? O que eles deveriam ter feito, mas não fizeram? Deveriam de ter feito isso. Isaías 55, verso 4. Isaías 55, verso 4. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Israel foi colocado como um povo para ser luzeiro, luzeiro para todos os povos. Todos deveriam de ser alcançados. A mensagem da salvação, a mensagem de que existe um Deus verdadeiro, a mensagem deveria de ser direcionada para todas as nações. Só que Israel fez, Israel particularizou a bênção. Israel trouxe tudo para si só. E os povos foram quase todos excluídos de crer no Messias, de crer em Deus. Aí você fala, mas pastor, isso continuou até no tempo dos apóstolos. Isso continuou. É verdade, irmão. Se você vê quando Jesus vem, ele fala assim, eu vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro, é óbvio, deveria de vir primeiro para eles. Porque o juízo lá no final vai ser por ordem, irmão, começará pela igreja. Era necessário de que a bênção, era necessário de que viesse primeiro, o Messias viesse primeiro falando ao povo de Israel. Era necessário que isso acontecesse mesmo. Mas depois você vê a nossa inclusão, ninguém entendia a nossa inclusão no meio do povo de Israel, no meio do povo da herança, no meio do povo que vai receber as bênçãos. Ninguém entendia. Você vai ver lá no Atos capítulo 10, nem os apóstolos entendiam. Eu estou fazendo aqui um pano de fundo para nós entrarmos na profecia das 70 semanas. É necessário nós entendermos
a nossa inclusão nisso tudo. Atos, capítulo 10. Ou melhor, capítulo 11 de Atos. Pedro havia pregado para Cornélio, não foi? Pregou para Cornélio. Cornélio era um homem gentio, não é? E ele foi então, o Espírito Santo caiu lá sobre todo mundo que estava na reunião. E aí então o que aconteceu? Pedro tinha recebido uma visão dos animais, que Deus estava incluindo os gentios na salvação. Mas veja que até aqui, nem Pedro, nem os apóstolos, todo mundo, ninguém entendia a inclusão dos gentios em todas as promessas. Os gentios estavam totalmente fora. Gentio é todo aquele povo que não é judeu. Então estão todos aqueles que não são judeus, árabes, japoneses, brasileiros, americanos, todas as outras nações, estão fora, estava fora para eles. Então, quando chega no capítulo 11, Pedro tem que se explicar. Tem que se explicar na igreja. Olha, Pedro, que negócio é esse? Está pregando o evangelho para os gentios? O evangelho é para os judeus. Jesus veio para os judeus. O Messias veio para os judeus. A promessa é para os judeus. Os gentios estão fora. Aí no versículo 18, ele se explica. Verso 17 e verso 18 do capítulo 11. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Irmãos queridos, a nossa inclusão, junto com Daniel, junto com Jeremias, junto com Isaías, junto com os patriarcas, junto com toda aquela nação que recebeu as promessas, é uma bênção tremenda para a nossa vida, querido irmão. Nós somos chamados para ser salvos. Os gentios, nós somos chamados para herdar o céu, herdar as promessas, herdar a glória, herdar a presença de Deus. E Deus fez uma coisa muito maior na nossa vida, que não fez na vida do judeu. Ele nos deu o penhor da herança, Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos queridos. Todos os irmãos do Velho Testamento não provaram dessa bênção. O Espírito Santo não habitava neles. Mas em nós, agora que cremos no Messias, quer judeus, quer gentios, porque agora não tem mais diferença, nós somos incluídos também nas promessas e nos propósitos das 70 semanas. Não dá para tirar nós disso aqui. Se nós formos tirados das 70 semanas, nós também não seremos salvos. Por que o senhor fala isso, pastor? Vamos lá ler agora, Daniel, capítulo 9. Vamos lá, a leitura que nós marcamos para ler hoje. Certo? Vamos ver a nossa presença aí. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. São 7 propósitos. 7 propósitos. Alguns falam que é 6, mas são 7. Qual é o primeiro propósito? Extinguir a transgressão. Em 70 semanas de anos, em 490 anos, tem que se cumprir esses 7 propósitos. E esses 7 propósitos se cumprem na vida de uma pessoa. Uma pessoa que vai realizar tudo isso aqui. Quem é? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Só Ele pode cumprir isso aqui. Só Ele. Primeiro propósito, extinguir a transgressão. Eu pus aqui, ó. Está aqui no mural. Propósito das 70 semanas. Extinguir a transgressão. O que ele estava falando aqui? Ele estava falando sobre tratar a raiz do problema. As 70 semanas contém em si todo um propósito da salvação.
O propósito da salvação está incluído em todas as 70 semanas. Extinguir a transgressão, dar solução para uma coisa chamada natureza pecaminosa. Os homens do Velho Testamento, eles entravam lá no templo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, fazendo confissão pelos pecados dele e de toda a nação. Mas todo ano ele entrava, o negócio nunca sanava o problema. Jesus, pelo sacrifício de si mesmo, ele extinguiu a transgressão no seu próprio corpo. Então foi cumprido em Jesus. Segundo propósito, dar fim aos pecados. Existem propósitos aqui que se cumpriram em Jesus e ele abriu as portas. Ele abriu as portas agora para que todos aqueles que venham até ele possam usufruir desses propósitos. Mas haverá um tempo, haverá um dia, quando Jesus vai vir, literalmente lá na segunda vinda, e ele vai cumprir de uma maneira completa esse propósito. Vai sanar, acabar de uma vez com esse problema. Agora, o que acontece? Ele deu fim aos pecados pelo sacrifício de si mesmo. Mas agora vamos fazer uma pergunta que, essa pergunta é automática de vir, né? É automática essa pergunta. Acabou o pecado no mundo, irmão? Acabou ou não? O homem ainda continua pecando? Então, esse propósito se cumpriu na vida de Jesus. E em quem esse propósito se cumpre hoje? Em quem? Na sua vida. Na vida de todo aquele que crê. Na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus, não é? Esse propósito tem que se cumprir. Mas haverá um tempo que essa profecia vai se cumprir literalmente na vida de todos. Todos. Não haverá mais pecado em lugar algum. Certo? Terceiro propósito. Expiar a iniquidade. Expiar é cancelar a iniquidade. Todos esses propósitos se cumprem na vida de Jesus. Antigamente, quando o sumo sacerdote entrava lá e fazia expiação pelos pecados do povo, ele fazia aquilo, matava o animal, o sangue era aspergido, ele entrava lá e oferecia o animal, o homem tinha que colocar a mão sobre o animal, não é? Ele colocava a mão sobre o animal, degolava seu animal. O que ele estava fazendo ali? Esse animal está me substituindo. Para que a vítima que pecou não morresse, o animal pagava no lugar dele. Então ali, o animal estava servindo de expiação, cancelando o pecado do verdadeiro culpado. Na cruz, isso tem que ser entendido, irmãos. Na cruz, Jesus expiou a iniquidade de toda a humanidade, dos homens do Velho Testamento, dos homens do seu tempo e de toda a humanidade que viria posteriormente. Em Jesus isso se cumpriu. Expiar a iniquidade. Então, hoje nós temos solução para o nosso pecado, irmão. Nós temos solução. A solução não é pagar a promessa, a solução não é tentar ser bonzinho, a solução se chama Jesus de Nazaré. Quarto propósito, trazer a justiça eterna. Essa profecia, eu creio nisso, que essa profecia se cumprirá na sua vinda, no estabelecimento do seu reino. Porque Paulo fala assim, lá em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, porque agora opera o mistério da injustiça. Irmãos, olhando para o mundo lá fora, como eu perguntei dos pecados, olhando para o mundo lá fora, já foi feita justiça eterna? A justiça já está reinando? A justiça já está reinando? Já estamos vendo justiça no meio da política? Tem gente inocente morrendo?
Existem pessoas sendo perseguidas injustamente por causa do nome de Jesus? Sim, irmãos. Essa justiça aqui, essa profecia, ela se cumprirá quando? No estabelecimento do reino de Jesus. Vamos para o outro propósito. Selar a visão. Selar a visão, e o outro propósito é a profecia. Tem gente que coloca isso aqui num patamar só. Por isso que fala são 6 propósitos. Mas aqui é selar a visão e a profecia. O que Daniel está querendo dizer aqui? As profecias, muitas profecias do Velho Testamento, eram dadas através de visão, através de palavra falada ao profeta. Como ele recebeu muitas dessas profecias através de visão à noite, dormindo, Deus vinha e falava com ele. Muitas das profecias dadas a Daniel, a Zacarias, dadas a Ezequiel, não se cumpriram ainda. Não se cumpriram ainda. Essas profecias ainda vão se cumprir. Lá no final, irmãos, ainda vai ter profecia se cumprindo. Lembra daquela profecia? Poderá nascer uma nação num só dia? Onde se cumpriu essa profecia? Em Israel. 1948. Pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele deu o voto Minerva, que fez com que Israel viesse a se tornar uma nação. Se cumpriu, reconhecido por todos. Se cumpriu na vida, na nação de Israel. Então existem profecias e visões que ainda vão se cumprir. Então, 70 semanas estão determinadas para que o rolo seja fechado, certo? Então ainda o rolo está aberto. Existem profecias abertas ainda. Você quer ver o cumprimento das 70 semanas, lá no Novo Testamento? Vamos ler um texto comigo, lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos ver essa profecia aí se cumprindo na vida daquele que crê. Hebreus capítulo 9. A partir do 1 mesmo. Haverá um momento que eu vou pular alguns versículos, certo? Hebreus capítulo 9. O título é: Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas ainda preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço.
consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, olha só, que começa a cumprir os propósitos das 70 semanas. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos lá para o verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim, se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário, com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação. Irmãos queridos, se nós estamos fora das 70 semanas, então eu vou falar uma coisa aqui para você. Nós, todos os gentios, estamos fora da salvação. Fora. O Messias não é para nós. Mas nós sabemos que o Messias veio para todo aquele que crê. E nós cremos. Nós cremos. E o último propósito é ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos terrestre não é a figura do verdadeiro. Nós lemos lá agora. Onde foi que Jesus entrou? Entrou no Santo dos Santos verdadeiro, nos céus. Ele entrou. Esse Santo dos Santos já está ungido por Jesus. Eu penso dessa forma. Agora, entendendo essa questão do teu povo e dos propósitos, nós vamos começar a falar sobre o cumprimento dessas profecias, o tempo que isso começa a se cumprir. Vamos lá agora para o versículo 25. Sabe e entende, do capítulo 9 de Daniel, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora nós vamos ter que olhar para o mural aqui. Ó. Quando foi que essa profecia começou a se cumprir? Quando ela começou a se cumprir? Eu pus no mural algumas coisas importantes e eu vou explicar para os irmãos. Aqui em 522, 538 é o tempo do rei Ciro. Ele envia você vai ver isso lá em Esdras, aqui, ó. Você vai ver isso lá em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, nós não vamos ler, e do capítulo 5, verso 13 e 14. Aqui, Ciro assume o reino, o império,
e então Babilônia já deixa de existir. A cabeça de ouro já saiu da história. Agora estamos no peito e nos braços de prata. Começa com Ciro. Ciro envia o edito para enviar parte dos judeus de volta para sua terra. Quando chega em 522, Daniel recebe a visão das 70 semanas. Certo que nós já falamos sobre essas 70 semanas. 490 anos. Quando chega em 520, ainda sobre o rei Dario, em Esdras capítulo 6, do verso 1 ao verso 13, Dario, a pedido de Jerusalém, confirma a ordem de enviar os judeus para ajudar lá na reconstrução do templo. Por enquanto, estamos para reconstruir o templo. Quando chega em 457, ainda Medo Persa, Artaxerxes, nome bom de falar, né? Artaxerxes, começa aqui, ó. Ainda tem uma ordem para ajudar no serviço do templo. Estamos em 457 a.C. Lá em Esdras, capítulo 7, do versículo 11 ao 23, você vai ver isso. Veja que a profecia ainda não começa a ser executada. Quando chegamos aqui, ó, em 451 a.C., Artaxerxes I, já diziam ser um outro rei. Alguns historiadores acreditam que já era um outro Artaxerxes, talvez filho do Artaxerxes. Aqui parte a ordem para edificação e restauração da cidade de Jerusalém. Então começa a contagem das 70 semanas aqui, ó, em Artaxerxes I. Quando que termina, vamos ler de novo lá, ele divide a profecia, não é? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A ordem parte lá, em Artaxerxes I, 451 a.C., para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Aí ele divide 7 semanas. Lá, começa aqui, ó, início dessas primeiras 7 semanas. Termina lá em 4. Há uma divergência sobre essas datas, mas em 402, debaixo de Artaxerxes II, termina as 7 primeiras semanas. Os 49 anos finaliza aqui e já começa os outros 62 semanas. O que acontece a partir daqui do final dessas 7 semanas? Começa um período na história chamado período interbíblico. O que é isso? 400 anos de história onde Deus não levantou nenhum profeta. 400 anos. O último profeta da velha aliança é João Batista. Mas o que profetizou antes do período interbíblico, o último foi Malaquias. Malaquias foi o último. Depois de Malaquias, a terra ficou 400 anos sem profetas. Sem homens vir aqui, entregar profecia, falar para o povo. Não veio mais profetas. 400 anos. E aí então começa a 62ª semana, aqui também. Logo que termina, a cidade já entra na profecia na 62ª semana. Vamos sempre apontando aqui e apontando aqui, ó, para entendermos que os reinos vão começando, finalizando, começando e finalizando. E aí então começa a 62ª semana aqui, aí nós entramos no período da Grécia, do bronze, em pleno cumprimento da 62ª semana de Daniel. Surge aqui os gregos. No tempo dos gregos, Alexandre o Grande, ele funda uma cidade chamada Alexandria. Em Alexandria, há um grupo de judeus lá, que é conhecido como 70 judeus, que eles pegaram a Bíblia no hebraico e converteram essa Bíblia para o grego.
E essa Bíblia é conhecida como Septuaginta. A Septuaginta surge aqui, nesse tempo desses judeus que habitavam em Alexandria, que era reino de bronze. Olha, irmãos, como os reinos vão entrando, e dentro do cumprimento profético. Como eu falei, é a profecia que normatiza a história. É a profecia de Deus que dá ordem para os acontecimentos. Muito bem. Seguindo ainda na história, acaba o bronze, e entramos agora no ferro. Entramos em Roma. Há uma divergência nessa data, certo? Alguns falam que é bem mais para frente, mas aqui Roma já começa a se estabelecer pequenininha e começa a crescer. É importante nós falarmos aqui sobre o surgimento desse reino, aqui, que estamos em pleno cumprimento da 62ª semana. Aqui estamos em Roma, entramos em Roma. O que Roma faz? O que o Império Romano faz? Eles estabelecem uma forma de reinar. Eles estabelecem uma organização no seu reino. Veja só que existem coisas no nosso tempo, irmãos, que essas coisas são frutos daqui, ó. Olha o que eles introduzem. Eles introduzem uma forma de reinar que se chama Pax Romana. Nessa Pax Romana estão incluídos toda a sua forma de reinar. Eu vou falar algumas coisas aqui. Nos esportes, eles organizam os esportes. Que mais? Economia com base no ferro. Duros impostos. Você pensa que os reinos aprenderam a cobrar tanto imposto das pessoas aonde? Com os romanos, irmãos. Você pensa que esse negócio de cobrar imposto para tudo, você vem da onde? Deles. Imposto para tudo. Engenharia. Muito das construções que temos hoje, muita da forma de construir as coisas, é fruto dos romanos. Alto poder de guerra. Ninguém podia combater romano. Vocês já assistiram aquele filme O Gladiador? Ali é um pouco de um exemplo de quem os romanos eram. Ninguém encarava romano na guerra, porque eles eram praticamente invencíveis na guerra. Eles foram perdidos pelas brigas internas, mais do que brigas externas. Que mais? Poder bélico, religião. Como era a religião romana? Baseada no politeísmo. Muitos deuses, baseada no misticismo. Muita macumbaria, muito espiritismo, muito animismo. O que é animismo, pastor? Animismo é isso aqui, ó. Muitas igrejas evangélicas têm isso hoje. O copo tem poder, a água, madeira, rosa, areia, o poder dado às coisas, sabe? Sal, triângulo, sabe? Pedras, luz, bicho, flor, o poder dado ao sol, à lua, sabe? Esse negócio de faz tantas coisas e a bênção você recebe, sabe? Faz 10 voltinhas, 10 pulinhos, 6 sextas-feiras, isso tudo é fruto do misticismo romano, irmão. É tudo fruto dele. Essas nações, todas fizeram, mas eles aperfeiçoaram. Então é muito natural, você vai em muitas igrejas, sabe, a areia, tudo veio deles. Isso se chama animismo. Animismo. Tem outra coisa também, hedonismo. A busca exagerada pelo prazer. Isso é uma coisa forte nos romanos. Que vai ser forte, está cada dia mais forte no nosso tempo, irmãos. Uma cultura hedonista. Uma cultura que só visa o prazer. O importante é ter prazer. O importante é ser feliz, não importa como. Não importa como, eu quero ser feliz. E baseado no hedonismo, você vai ver o surgimento de uma coisa que eles fizeram também.
Você vai ver a helenização do mundo. Isso começou com os gregos, mas foi ampliado em Roma. Esse negócio de levar a cultura grega, o ensino, a forma grega de aprender, os romanos também fizeram. Fizeram também. Controle populacional, o censo. Lembra lá quando Jesus estava indo, José estava indo com Maria? Ele estava indo fazer o quê? O censo. Isso é uma coisa aperfeiçoada pelos romanos. Esse negócio de controle populacional é uma coisa de romanos. Que mais? Antioposição. Não aceitamos oposição. Quem se opor a Roma, morre. Vejam que isso aqui vai ser a ordem de dominar dos 10 reis. Dos 10 reis. Porque os 10 reis saem da onde? Daqui, ó. Dessa forma romana de governar. Quem está vendo todos os estudos, eu já não vou explicar de novo os 10 reis. Os irmãos entendem os 10 reis, não é? Já expliquei para os irmãos o que são os 10 reis. Que eles surgem ali da cabeça de Roma, que é o animal feroz. Muito bem, vamos continuar aqui. Antioposição, culto ao corpo. Culto ao corpo. Irmãos, quando mais na nossa época as pessoas estão interessadas em ter um corpão? Você pensa, descobri uma nova maneira agora de ser saudável. Ou ter um corpão, barriga zero, barriga tanquinho, barriga negativa, barriga não sei o quê. Sabe, esse negócio de tudo, isso aí, você é um besta, irmão. Isso aí é uma coisa que já existe faz tempo. Isso começou com gregos e os romanos aperfeiçoaram. Sabe, tudo visando prazer, tudo visando esse negócio de se mostrar, de ser belo, mostrar como belo. Isso tudo é uma humanização das coisas e um abandono das coisas de Deus. Culto ao corpo, culto às coisas, culto aos impérios. Por que você acha que a igreja foi perseguida lá no Novo Testamento? Isso aqui foi o start. Quando os imperadores falaram assim, a partir de hoje tem culto ao imperador. Quem não adorar o imperador, morre. O que você acha que o anticristo vai fazer? Lá na metade da semana, quando ele introduz a marca, que a segunda besta introduz a marca. O que aquele falso profeta vai estar falando? É para adorar ele. É para adorar ele. Quem não adorar, morre, irmão. Vai morrer. Então haverá o culto. Isso tudo vai voltar aqui, ó. Isso tudo vai voltar com muita força aqui. Hoje você vê as pessoas assim, adorando um certo fulano que está preso, não vou citar nomes, adorando certo fulano aqui, que fala que é o Salvador. Isso aqui, ó, quando chegar nesse tempo, vai piorar e muito. Vai piorar e muito quando ele surgir. Culto aos impérios, culto aos deuses. E uma coisa que Roma fazia muito é isso aqui, essa palavrinha aqui, ó. Não é? Eu não sei se hoje existe nas escolas aprender algarismo romano. Ainda existe isso? Tem que aprender ainda? Irmão, quando chega numa determinada letra, não sei mais se é 200, se é 300, se é 1000. Né? Eu sei, como diz o pastor Rodrigo, não está aí não, né? Pastor Rodrigo. Foi viajar. Sobre esse assunto, eu só sei até a página 3. Irmão. Só até a página 3, eu sei. Eu achei interessante, esses dias, abrindo um leque aqui, que o assunto não é muito fácil, eu vi uma entrevista do Caio Fábio, num programa de rádio aí, é uma entrevista bem interessante. Né? E as pessoas que estavam entrevistando ele, falaram, pastor, o senhor é muito bom de Bíblia, explica algumas coisas para nós, porque a gente só sabe até a página 2 da Bíblia só. Eu achei engraçado aquela expressão deles. Né? Então aqui, ó, espólio. Irmãos, onde está isso na Bíblia, pastor? Que o anticristo vai fazer isso? Quer ir comigo lá? Vamos lá comigo. Capítulo 11.
Daniel capítulo 11. Falar capítulo 11, tem 60 e poucos livros na Bíblia. Daniel capítulo 11. A partir do verso 36. Ele está falando aqui do anticristo, certo? E esse rei fará conforme a sua vontade. Olha só, o camarada não vai ter... O cara vai ser o tal. Vai fazer conforme a sua vontade. Se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus. Letra minúscula aqui. Quer dizer, ele não vai aceitar que ninguém pratique nenhum tipo de religião. Quem aqui adora Maria, adora outro tipo de santo, adora lá Buda, ele vai passar uma régua em tudo, né? E também sobre os que adoram Deus verdadeiro. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Será próspero. É difícil entender isso. O anticristo vai ser próspero. Eu acho que ele vai fazer a campanha da prosperidade. Vai ser próspero até que a ira se complete. Aqui, eu preciso explicar isso. Ele vai reinar aqui, ó. Indo na régua do tempo. Eu vou ler a profecia de Daniel. Pode abrir um pouquinho mais. A barra vermelha e a preta toda. Pode abrir. Ele aparece aqui, ó. Fazendo acordo com muitos. Eu vou continuar lendo a profecia de Daniel, capítulo 9. Aqui, ele vem caladamente, fazendo os acordos. Os 10 reis já apareceram aqui. Irmãos, um parênteses. Ninguém aparece reinando assim, não é? Ninguém chega assim, pá, sou rei. Não. O negócio já vem formando aqui, ó. Barro com ferro, já vem aparecendo esses 10 reis e o anticristo já vem aparecendo. Certo? Quando chega aqui, ele faz o acordo com muitos, inclusive com Israel. Quando chega aqui, ó, na metade da semana, Apocalipse capítulo 17, ele toma o reino junto com os 10 reis, certo? E os 10 reis passam o reino para ele, certo? E aí depois o que ele faz? Ele corta 3 desses 10, certo? Vamos continuar na nossa leitura aqui do capítulo 11. Verso... desculpe que a página virou. Vamos lá, será próximo. 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Ele vai vir de uma família religiosa. Vai vir de uma família religiosa. De que região que eu falei que ele vem? Da região dos 4 generais de Alexandre, não é? O chifre pequeno sai de uma dessas regiões. Síria, Iraque, Irã, onde eles reinaram. Egito, Lídia, Jônia, Frígia, atual Turquia. E depois, quando eu apliquei lá em Apocalipse 13, e falei, onde está o trono de Satanás? Na Turquia. Na Turquia. Está lá na Turquia o trono dele. Então ele vem dessas regiões islâmicas, né? Aí ele continua aqui na leitura. A página vira e eu me perco. 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Alguns aqui dizem que ele vai ser... Eu ia falar uma palavra mais engraçada. Boiola, um baitola, né? Vai ser um gaysão mesmo, né? Nunca se deu tanto valor a isso. Nunca se criou tantas leis para beneficiar, sabe, esse grupo. Nunca, irmãos. Isso é preparo, irmão. Isso é preparo. Né? O negócio já está sendo manipulado. Né? Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará. Olha só, em seu lugar. Ao diabo. E a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro,
e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. Olha só, quem reconhecer ele, quem dar honra para ele, vai ser honrado por ele. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Não foi o que Roma fez? Toma tudo do povo e reparte para os seus queridinhos. Espólio, irmãos. Espólio, espólio e mais espólio. Eu tenho falado aqui nos 2 estudos, eu vou voltar a repetir isso. Porque isso vai acontecer. Deus está alertando a igreja que isso vai acontecer. Você que está juntando muita coisa, você que está juntando muito dinheiro, você que ganhou na Mega Sena aí e tem muito dinheiro lá no banco, ele vai tomar tudo. Como que ele vai fazer isso? Na metade da semana, ele vai colocar o quê? A marca. Quem não tem a marca não pode comprar nem vender. Você pensa que vai ficar circulando por aí? Você crente? Vai ficar andando de navio para lá e para cá? Andando de avião? Você pensa que você vai ter emprego? Você pensa que você vai ter emprego? Para ter emprego, você tem que estar no sistema. Você tem que estar registrado no sistema. Você não vai ter cartão, não tem que ficar andando com o cartão para lá e para cá. Pastor, como nós vamos viver nesse tempo? Debaixo da provisão de Deus. A igreja vai viver debaixo da provisão de Deus. Pastor, o que eu posso fazer agora? Irmão, você tem dinheiro? Olha, você tem que... é uma sugestão talvez tola, porque eu nem imagino exatamente como vai ser isso. Mas, sabe, ter um lugar afastado. As pessoas vão fugir para os lugares onde ninguém quer estar. Mato, deserto, montanhas. Para onde que a igreja perseguida no passado ia? Onde que achava esses crentes? Nas cavernas. Onde que os crentes no passado perseguidos viviam? Cavernas, montanhas, florestas, buracos que cavavam. Até hoje estão se encontrando lugares onde os crentes, irmãos, viviam, que tinha lá a marca de um peixe e uma cruz vazia. Onde os nossos irmãos viveram, perseguidos pelos imperadores romanos, depois perseguidos pelos impérios otomanos, que eram formados por islâmicos. A perseguição continuou, e os crentes continuaram morrendo. Eles fugiam. E nós, nesse tempo, irmãos, alguns vão ser presos, outros vão morrer, mas não é todo mundo que morre. Milhões vão viver. Porque Paulo fala que na vinda de Jesus, vai ressuscitar os mortos primeiro, não é? E os que estiverem vivos para a vinda, serão transformados. É os crentes, irmãos. Vão ter crentes vivos nesse tempo. Vivendo como? A gente vai viver como, irmãos? Vamos viver com algumas coisas, algumas roupas do corpo. Não é frequentando o shopping, comprando modinha. Já era. Negócio de ficar com um batonzinho. Já era, filho, acabou. Nesse tempo, é caixão e vela preta. Acabou nesse tempo. Não tem mais tempo não, irmão. Sabe, nesse tempo acabou. Não tem esse negócio de ficar andando, circulando, andando com seu carrinho, pondo gasolina. Não vai ter como pôr gasolina. Sabe, você não vai ter cartão, nem cheque, você não vai estar incluído mais no sistema. Nesse tempo nós seremos os excluídos. Para o anticristo nós vamos ser a praga do mundo. Esse povo é a praga do mundo. É biometria, mas ainda tem um cartãozinho, né? Você já põe a mão lá direto. As pessoas falam assim, pastor, se eu pôr a mão hoje já estou incluído no sistema. Não, irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Falar. O Lucas está falando aqui de um filme interessante. O nome do filme é Atos de Liberdade, que mostra a perseguição ao povo judeu. Você quer comprar uma coleção boa de livros para você ler? Compra a história da igreja pelo Justo Gonzalez. São 13 volumes. Ele vai explicar toda a história da igreja, ele explica toda a perseguição da igreja, o que acontecia com os irmãos nesse tempo. Irmãos,
Se você lê algumas coisas lá, os cristãos eram mergulhados no óleo quente, alguns cristãos eram presos, prendiam-se eles nas charretes dos romanos, e quando os romanos saíam, os crentes eram arrastados, às vezes famílias inteiras. Tomé morreu arrastado na Índia. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros foram degolados, outros foram serrados no meio. Essa questão, Hebreus fala isso, né? Que uns foram serrados no meio. Eles eram serrados com serrotes cegos. Eles deixavam o serrote enferrujar. E aí, quando agora está em ponto de matar crente, pegavam os serrotes, pegavam os soldados mais fortes, pediam para serrar os crentes. E era uma coisa impressionante, que quando acontecia isso, diz que eles cantavam, eles xingavam, eram cuspidos, enquanto morriam, cantavam, davam glória a Deus. Irmãos, isso só se entende quando alguém tem fé em Jesus. Quando alguém está vendo isso aqui, ó, novos céus e nova terra, irmão. A gente só pode morrer, perder tudo e não sentir falta, quando a gente está olhando a cidade que não foi feita por mão de homem. Quando a gente está olhando uma cidade, irmão, que, sabe, vai ser só glória, só alegria. E mais uma coisa, toda eternidade, irmão. Vamos lá para o capítulo 9, que eu quero terminar uma boa parte dessa profecia hoje, né? Então começou as 62 semanas, não é? Começou as 62 semanas, e aqui, logo que termina a 70ª, aí começa a 62ª semana, aí então nós entramos em Roma, expliquei aqui sobre a questão de Roma, né? Avançando, ainda entramos no tempo do Messias. Aqui, ó, finaliza, pertinho daqui, finaliza o período interbíblico. E começa a profecia de um homem tremendo. Alguns anos depois, claro, Jesus surge aqui, alguns falam que foi um ano 4 antes, né? Então estamos na data errada. Então aqui surge o Messias, fim do período interbíblico. Aí surge um homem tremendo. Quem é? João Batista. João Batista, o último profeta da velha aliança. O último profeta, né? Depois de João Batista, o menor no reino de Deus, depois de João Batista, ele é maior do que João Batista, né? Agora um crente que tem o Espírito Santo, que não tem aquele nível de João Batista, não tem aquela ousadia do João Batista, não tem aquela força na pregação, mas o Espírito Santo habita dentro. Então a Bíblia fala que é maior que João Batista. E dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Não há ninguém maior do que ele. Aí chegamos aqui, ó, no ano 32 depois de Cristo, né? Vamos continuar na leitura do capítulo 9, agora de Daniel. Capítulo 9. Verso 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Olha, Jesus cumpre a 62ª semana, mas depois disso aqui, ó, quando fecha a 62ª semana de Daniel? Isso é uma discussão que nós não temos certeza de afirmar. Alguns dizem que a 62ª semana de Daniel finaliza ali no Getsemane, no sofrimento dele. Alguns dizem que a 62ª semana de Daniel finaliza quando ele está na cruz, quando ele brada, está consumado. Alguns falam que foi ali. Porque depois dali, que ele fala, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e morre, né? Uma coisa interessante sobre a morte de Jesus é porque uma pessoa tinha que morrer por causa do pecado, não é? O salário do pecado é a morte. Jesus pecou? Então, na cruz, na verdade não mataram ele.
Ele se entregou, irmão. Ele se entregou. Se ele tinha que morrer por causa de pecado, Jesus estaria vivo até hoje. Até hoje. Uma pessoa só pode morrer por causa do pecado, irmão. É por isso que nós morremos. Todos nós. Mas Jesus não poderia morrer. Se ele não se entregasse, nunca iria morrer. Veja o quanto é amor. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. A vida é minha. Eu dou e tomo de volta. O diabo, irmão, não podia fazer nada com ele não, querido irmão. E quando ele morre, fica 3 dias no seio da terra, ele foi lá para declarar o testemunho: olha, eu realmente vim, eu morri, eu vou ressuscitar, eu vou vir de novo. Ah, irmão querido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da 62ª semana, será tirado o Messias e não será mais. Então aqui fechamos quantas semanas? 69 semanas. Fechou aqui. Eu não posso avançar hoje, que já é 11h30, né? E esse próximo passo aqui, sabe, do verso 26, essa parte final até o 27, é importante explicar, porque tem muitas profecias aqui, ó, que eu vou ter que me transportar para cá, ó, e vou ter que explicar algumas coisas aqui que estão relacionadas, sabe, ao próximo passo da profecia. Então, hoje nós vamos parar por aqui, tá bom, irmãos? Nós vamos parar por aqui hoje. E a partir da semana que vem, nós vamos do verso 26 e 27, e vamos avançando até chegar lá perto da barra vermelha. Graça e paz.